Olá, hoje estão fazendo incríveis 15 graus, um dia bonito de sol, ainda tô de folga, isso é ótimo. Aproveitei para tomar um sol aqui fora e olhar o gato comer grama, que por sinal tá bem grande. Bom, continuando a minha história, depois que meu primeiro emprego, verdade. O meu primeiro emprego, quando cheguei aqui, não falava nada de inglês. Não falo muito ainda, mas não falava nada praticamente. Malemar sabia as cores e os números e algumas palavras, mas juntar elas, não. Mas fui procurar emprego, só pra ponto, né, que diferente da maioria que quando vem pra Inglaterra, eu não moro em Londres, eu moro numa cidade interior que fica mais ou menos de carro umas 3 horas e pouco de Londres, de trem é 2 horas. E quando eu cheguei aqui, apliquei pro meu documento e tive que esperar. Então, enquanto eu esperava, eu não pude trabalhar. Nessa época, eu aprendi a cozinhar muitas coisas que eu nunca tinha feito no Brasil. De pão de queijo, inventei um bolinho de linguiça. Ai, Deus, muito gostoso, por sinal. Fiz pudim, bolo gelado de coco. Bom, fiz muitas coisas. Mas aí comecei a trabalhar. Bom, apliquei para vários empregos. Só que eu ficava meio limitada porque eu não tinha transporte. Então eu precisava de algum lugar que eu desse para ir a pé ou que oferecesse o transporte. Consegui a vaga, né? Numa empresa de produtos de jardim. Cheguei lá, me deram uma roupa lá para trabalhar, um macacão preto que cabia 10 de mim. E um jalequinho que todo mundo aqui usa, que chama high-vis. Aqueles coletinho fluorescente, verde, tem laranja, um monte de cor. E fui trabalhar numa fábrica. Aí o chefe lá mandou eu ficar olhando pra máquina lá, que punha o líquido. Eram umas garrafinhas assim de 1 litro, se não me engano. Tinha de 1 litro, de 500 ml. E aí, saía lá do começo, a máquina enchia. Quer dizer, uma máquina arrumava a garrafinha, outra enchia. Aí ela vinha, outra máquina tampava, ela passava, punha o código de barras, né, a data de fabricação, passava por uma outra para pôr a etiqueta, né, e onde eu ficava, que era a última que eu tinha que ver se a etiqueta tava certa, e ficar de olho na máquina que embalava. Essa máquina pegava algumas garrafinhas, montava uma caixa, colocava as garrafinhas dentro, saía, colava a caixa, ia uma esteira, depois virava essa esteira, pegava as caixas e ia empilhando. Beleza, até aí tudo bem. Fiquei olhando, né? Mas não sabia muito bem ainda como funcionava. Daí eu tinha que ficar de olho pra ver se a máquina também tava colando as caixinhas certinho. E aí eu vi que uma caixinha não ficou colada. Então eu tinha que tirar aquela caixa da esteira, passar cola nela, colar e botar na esteira de volta pra empilhadeira. Pra colocar ela naqueles pallet. Tá bom. Aí fui eu, peguei toda feliz, colei a caixinha. Meu chefe falou, pode colocar lá. Coloquei. Mas nem tinha até então que tinha um padrão naquela específica. Coloquei. A máquina veio e pegou. Só que como eu não coloquei ela do lado certo, na hora que a máquina foi colocar no pallet, meu Deus, ela coisou, porque é uma máquina pesada, então ela foi com bastante força e derrubou a pilha que já tava quase no topo. Pá! Tudo caiu. Que isso? Nem tinha que eu que tinha feito aquilo, né? Pra mim a máquina tinha dado algum problema. E aí ele correu lá, parou a máquina. E eu fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Aí ele meio que tentou me explicar que tinha um jeito lá de pôr a caixa, mas eu nem tinha ele só mandou eu pôr a caixa, ele me falou que tinha que pôr de algum jeito e eu nunca tinha trabalhado nesse tipo de coisa na minha vida. Mas, gente, que vergonha. Já pensei, né? Vão me mandar embora, não vão nem me mandar voltar.
Mas foi tudo bem, né? Primeiro dia a gente pode cometer uns erros, eu acho. Mas sofri naquele lugar, porque... Sofri assim, não era um serviço ruim. Mas a questão de não saber o inglês, tanto que eu falo hoje, se a pessoa tem uma vontade de sair pra fora, que seja pra viajar ou pra, né, pra morar, estude inglês é muito importante. Tá aí uma coisa que eu queria ter feito. Tô fazendo agora, mas já não tô tão novinha, né? Ai, peraí que o gato tá querendo pular ali. Então, daí... Continuando. Eu não entendia muita coisa que me falavam, mas eu disfarçava muito bem. Então todo mundo achava que eu até tava entendendo, porque eu concordava e fazia cara de que tava tudo bem. Aí um dia, meu chefe me pediu pra fazer alguma coisa, só concordei, porque, né, só concordava. E eu não fiz, porque eu não entendi, né? Eu sei lá que eu arrumei. Daí quando ele voltou, por que você não fez tal coisa, né? Provavelmente foi isso que ele perguntou. Aí eu, né? Nossa, ele ficou muito puto comigo. Gente, pensa numa pessoa que chorou naquela empresa. Porque... Ai, complicado. Que nem... Eu tinha que... com o tempo eu fui aprendendo como fazer algumas coisas, mas eles também não sabiam o que eles queriam. Quando a máquina dava tal coisa, eu tinha que fazer tal coisa. Mas até eu pegar todo o jeito... Tipo, a máquina parava, eu corria lá pra apertar o botão, aí uma hora era pra apertar, outra hora não era. E aí ele gritou comigo assim, sabe? Tipo, não! Aí eu, meu Deus! E tipo, reclamando, sabe? Brigando, não tinha muita paciência não. E aí eu pensava, o que eu tô fazendo aqui? No Brasil eu tinha um bom emprego, gostava do que eu fazia. E chega aqui pra ser mandada... sem entender nada do que estão falando pra mim. Então foram dias desafiadores. Mas por fim eu fui me adaptando lá. E gostava até. Só que aí veio a questão de fechar, porque ficou um tempo sem ter trabalho, né? E aí quando foi pra voltar em outubro pra trabalhar, até me mandaram mensagem, mas eu já tava trabalhando em outro lugar. E aí eu fui pro meu segundo emprego. Ai, meu segundo emprego. Gente, eu trabalhei numa empresa chamada DPD, que é tipo o Correio do Brasil. Transportador, esse lugar que recebe as coisas das pessoas, né, que vai enviar, ou das empresas, e coloca separa para os entregadores pegarem e entregarem. E também ninguém que falava português, mais ou menos falava lá já mais alguma coisinha, mas foi... E lá não tinha transporte. Ficava, acho que uns 5 quilômetros, talvez. Não me lembro exatamente. Mas de bicicleta dava uns 30 minutos. E o pior, eu entrava 1h30 da manhã. Na verdade dependia. Tinha dia que eu entrava 1, tinha dia que era 1h30, máximo 2 horas da manhã. Que a gente tinha que receber essas coisas de madrugada, né, para os entregadores pegarem de manhãzinha. E aí no primeiro dia, para eu ir trabalhar nesse lugar, a mulher mandou eu estar lá 1 hora da manhã. Comprei uma bicicleta, os equipamentos, né, e fui pedalando. 1 hora da manhã, meu Deus, naquela escuridão, a lanterninha da bicicleta. Mas aqui é super tranquilo para andar de bicicleta, independente do horário, tanto que tinha outras pessoas que iam também. Cheguei lá, fiz conheci lá a empresa, fiz uma provinha, uns negocinhos lá de segurança. E aí a mulher falou pra mim que, como a pessoa da agência não tinha confirmado que eu ia, uma outra moça já tinha e não precisava de mim naquele dia. Cara, eu tive que voltar de bicicleta. E um banco horrível daquela bicicleta, senhor, eu não conseguia sentar na bicicleta pra ir embora. Imagina a cena. Daí cheguei em casa, né, a gente pediu um outro banco pra pôr na bicicleta, mas até chegar eu tive que trabalhar mais um dia com aquela bicicleta, aquele banco horrível, meu Deus. Mas fui, trabalhei lá por uns 15 dias também, era legal, era pesado. Porque você pegava de tudo, caixa de TV, caixa de bicicleta, desde
saquinho com uma coisinha bem pequenininha até coisas muito grandes. E, tipo, tinha que ser rápido, então eu tinha que olhar lá, ver onde era e colocar, viu? Eu não ia ficar esperando toda hora alguém me ajudar, porque senão não ia dar. Então eu tinha que pegar, apoiava no joelho, apoiava nos braços e ia. E ficava todo roxo. Meu Deus. Mas foi uma boa experiência, eu gostava lá. Não tinha encheção de saco, não tinha nada. E fiquei lá até um tempo também, só uns 15 dias. E aí eu mudei de emprego e eu conto isso no outro vídeo.